Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. A partir do versículo 1, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha, seu mordomo: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Amém? Tome vosso assento. Obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Meus amados, lemos nesta noite um texto, já ministrei nesse capítulo, mas com outra temática. Quero dar um tema: a justiça e a graça de Deus. Nesta parábola, Jesus, ele compara o reino de Deus a um pai de família que, possuindo uma vinha, saiu certo dia a recrutar trabalhadores. E naquele dia convocou desde a hora terceira diversos trabalhadores. E no versículo 16 diz que ele repete um princípio citado em Mateus 19:30, que os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ensina este preceito que Deus não faz diferença quanto ao tempo de trabalho, e sim quanto à disposição para ouvir o seu chamado e executar no devido tempo. Esse texto do capítulo 1 ao 16, do capítulo 20, versículo 1 ao 16, ele retrata exatamente sobre isso. E aqui a primeira coisa que precisamos entender, que Deus, ele é o vinhateiro, é o dono da vinha. E apresenta aqui um pai de família que cultiva uma vinha para sustento de sua casa. Figuradamente, representa Deus que, para manter a sua obra, contrata trabalhadores. E a pergunta nesta noite: onde estão os trabalhadores da vinha do Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Observamos aqui a demonstração da graça e o senhorio do vinhateiro. A autoridade do vinhateiro é destacada nesse próprio texto. Lendo ele, nós vimos aqui, identificamos a sua autoridade. Quando ele identifica como pai de família. Pai de família, ele é um líder. E aqui, demonstrando o poder de líder que ele é. Deus
é o pai da grande família denominada igreja. Ele é o pai da igreja. E aqui nós sabemos, emanando dele tanto a ordem de trabalho como a visão da vinha que ele mesmo plantou, durante aqui o seu ministério terreno. Aqui falando da pessoa de Jesus. A sua justiça, ela impele a dar a cada um justo pagamento, independente da quantidade ou tempo de serviço. Por isso, os trabalhadores dão 10ª hora, no linguajado bem popular nosso, 17 horas ou 5 horas da tarde, que são os últimos, receberam tanto quanto os que trabalharam o dia inteiro. Aqui parece assim injustiça, né? Mas não, mas Deus, ele é justo. Ele é justo. Ele é quem distribui esse trabalho. E o vinhateiro distribuiu o trabalho em horas distintas. Aqui nós vimos que na primeira, na terceira, na sexta, na nona e finalmente na 10ª. E aqui era conhecido entre os judeus que o dia é dividido em 12 horas. Na cultura judaica, o dia é dividido em 12 horas. E aqui nessa linguagem bíblica, dependendo do contexto, as horas têm uma simbologia especial. A parábola contada por Jesus utiliza dia a dia judaico para dar-nos uma preciosa lição acerca dos trabalhadores do reino dos céus. Ele dividiu o dia em 5 tempos. Primeira hora, às 6 horas da manhã, pois aquele senhor diz que ele saiu de madrugada. A terceira hora, às 9 horas da manhã. E a 9 horas da manhã é bem lembrada quando nós olhamos para Atos, capítulo 2, quando o discípulo estava ali orando e o Espírito Santo veio para permanecer conosco. Aí vem a hora sexta, que é às 12 horas, meio-dia, e a hora nona, às 15 horas da tarde, e a última, ou 10ª hora, que é às 17 horas. Jesus dividiu dessa maneira. A hora 10ª antecedia, como nós sabemos, o pôr do sol. E todas estas horas, aquele senhor, ele convocou trabalhadores para a sua vinha. O vinhateiro, ele preocupava-se com o resultado final do trabalho. A palavra deixa claro que a preocupação de Jesus era mostrar que a recompensa não era medida pela duração do trabalho, mas sim pela diligência, fidelidade e qualidade do trabalho feito. Não era pelo tempo, era pela qualidade do trabalho feito. Fidelidade e qualidade do trabalho. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 2 de 1 Coríntios diz assim: além disso, requer-se no dispenseiro
que cada um se ache o quê? Fiel. A fidelidade, o Senhor, como o Senhor, entregar a chave da despensa, era necessário que alguém fosse fiel. Quando nós olhamos aqui Paulo trazendo esse ensinamento, se olhar para o versículo 1, diz que os homens nos consideram como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ou seja, alguém que estava cuidando da dispensa de um senhor, ele precisava ser fiel. E ele tinha o cuidado de ir na dispensa e pegar o que era necessário para ele preparar alimento. Fidelidade. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz: e o que de mim entre muitos testemunhas ouviste, confia-o a homens infiéis? Não, fiéis, que seja idôneo para também ensinarem aos outros. Então nós vê que ele requer fidelidade de quem o serve. Tito capítulo 2, versículo 10 diz: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E voltando ainda, Provérbio de Salomão, capítulo 28, e o versículo 20, e diz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, eram homens fiéis que o Senhor estava aqui recrutando para a sua vinha, para o seu trabalho. E Lucas, capítulo 16, e o versículo 10, ele vai dizer: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então requer que seja fiel. Quando Jesus declara que os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, quis ele aqui deixar para nosso entendimento bem patente que a soberania divina não será exercida em prejuízo, quer da justiça, quer da graça de Deus. Não tem nenhum prejuízo. O contrato de trabalho indicava um pagamento específico pela tarefa realizada. Por conseguinte, o vinhateiro não foi injusto com nenhum daqueles trabalhadores, pois lhe pagou o salário de acordo com o contrato firmado com cada um. Quando ele chamou primeiro, eles fizeram um acordo, contratou. E assim todos, ele firmou esse acordo. Os trabalhadores da primeira hora serão recompensados tanto quanto os da hora 10. Aí alguém está bom, o dia todinho, um trabalho só 1 hora. Mas foi o que foi acertado. Observe que nessa parábola, o reino e a vinha, ela tem aqui um destaque especial. E ela começa falando o reino dos céus. Por que Mateus não falou o reino de Deus? Porque Mateus escreveu para os judeus. E os judeus, ele não andava falando o nome de Deus em vão. Por isso que é falado o reino dos céus. Já os demais evangelistas, eles falam reino de Deus, mas tem o mesmo sentido.
E aqui ele fala reino dos céus, que significa o domínio de Deus sobre todas as coisas. Quando se fala reino dos céus, ou reino de Deus, está falando do domínio de Deus sobre todas as coisas. Aqui é a amplitude e a superioridade do reino de Deus, porque este vem de quê? Vem do alto. Deus plantou uma vinha neste mundo e conta conosco para cultivá-la, a fim de que esta venha o quê? Produzir abundantes frutos. Lembra que nós começamos no início do ano falando sobre a frutificação. Tivemos um congresso falando exatamente da frutificação, porque o propósito de Deus é exatamente a frutificação. Agora vamos ver a figura da vinha. No Antigo Testamento, Israel, ele é apresentado como o povo eleito de Deus, e sendo comparado com uma vinha. O profeta Isaías, ele falou sobre isso no capítulo 5, e o versículo 7 de Isaías 5 e 7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis que a opressão, justiça, e eis que aqui clamo. Então, Israel é considerada como a vinha do Senhor que ele plantou. Jeremias, ele diz isso no capítulo 12 e o versículo 10: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Nós vemos que Israel é comparado com uma vinha. Depois, lá em Romanos 11:17, é comparado com uma oliveira. E Lucas 21:29, ela é comparada com uma figueira. O Novo Testamento usa a figura da vinha para ilustrar a igreja de Cristo. Isso, quando nós olhamos lá para João, capítulo 15, e o versículo de 1 a 8, nós vamos ver Jesus falando sobre ali a vinha. E todos nós já estudamos sobre este assunto, falando sobre essa videira verdadeira, comparando a Jesus. E aqui, a igreja é a nova vinha de Deus na terra. Observa que a Israel, ele foram dispersos, e algumas mudas foram transportadas para o cativeiro. As mudas foram transportadas, muitas já voltaram, outras não, mas a igreja hoje é esta vinha, o trabalho na vinha. E aqui deixa bem claro esse texto, que há muito trabalho na vinha. Ela requer constante cuidados. Para tanto, é necessário que se tenha persistência até o tempo da colheita. Persistência até o tempo da colheita. Porque Tiago, ele deixa isso bem claro, no capítulo 5 de Tiago, e o versículo 7 diz: sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. A igreja é uma vinha especial e requer dos viticultores, dos que cuida, dedicação para que produza bom fruto. O propósito é para que produza
bom fruto. A qualidade do seu fruto depende muito do desvelo dos trabalhadores, ou seja, do cuidado dos trabalhadores. Primeiro, com a terra e com a cepa, que é quando ali vai brotar, e com seus ramos. Quando nós olhamos lá para João 15, nós vamos ver o cuidado que tinha com a vinha. Por isso requer a necessidade e a qualificação de quem cuida desta vinha, dos trabalhadores. E Paulo deixou isso aqui registrado em 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse aqui é necessário para quem cuida da vinha. Hoje, amados, em muitos lugares da vinha do Senhor, é grande o estrago e prejuízo causado por maus trabalhadores. Neste tempo de colheita final, de almas para Deus e de fazer discípulos para o seu reino. Em muitos lugares não tem essa preocupação, a dificuldade. Quando você vê uma igreja, ela perdendo muitos membros, migrando para outros ministérios, pastor, ele precisa rever os seus conceitos. Não é taxar ninguém de rebelde, é saber o que está acontecendo, o que está faltando, se realmente está faltando o ensino genuíno da palavra de Deus, se está faltando esse cuidado, porque a palavra de Deus também, ela tem um símbolo de água, e a água ela rega, a água traz crescimento, traz vida, traz sustentabilidade. É necessário que tenha esse cuidado. Quando você vê dizer, pai, a igreja perdeu muitos membros, começou outra igreja porque saiu um membro daquele lugar, e o pastor disse, não, saíram é porque é rebeldes. Não, amados, precisamos rever o que é que está faltando. Se realmente está faltando esse ensino, para preparar discípulos para o reino de Deus. É importante que a vinha do Senhor, ela não venha ter prejuízo. E como nós estamos na última hora, vamos dizer na 10ª hora, os trabalhadores da 10ª hora, a maior preocupação nossa é com as vidas que são alcançadas e venham se firmar nos caminhos do Senhor nosso Deus. Trabalhadores da vinha, o apóstolo Paulo, ele nos exorta contra esse trabalho. Na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele faz aqui uma comparação, amados. Ele diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas aqui ele está usando, amado, simplesmente para comparar com a piedade. É totalmente oposto. O exercício corporal faz muito bem para nós, e nós necessitamos. Não é que ele esteja desprezando, é tão importante. Mas quando ele faz aqui, em comparação, diz a piedade, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Rei, no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, trabalhadores é luta, amados. A nossa luta é exatamente isso, porque ele diz, trabalhamos e lutamos, porque estamos esperando a vinda do Senhor.
O Senhor, ele vem, e para que seja alcançado, ele fala assim, e o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Por isso que requer fidelidade de quem serve ao Senhor nosso Deus. Aqui indica que os servos de Deus devem empenhar-se sempre para executar com zelo a tarefa dele e dele nós recebemos. Então, executar com zelo. E aqui evidenciando que realmente o ama. Aqui é a prova do amor para com as almas. Prova de amor. Observe que esses trabalhadores, alguém estava ansioso. A ociosidade é uma ameaça para a vinha de Deus. A ociosidade, aqui nesse contexto dessa parábola, deve ser vista sob dois aspectos. Primeiro, envolve os que se acham ociosos por não haver sido ainda contratados. Alguém, quando é que você vai chegar a minha chamada? Quando é que eu vou ser consagrado? Quando é que o pastor vai me apresentar? Às vezes a pessoa começa a ficar ansiosa. E o segundo, observa aqui que essa ociosidade que contratado, eles tinham experiência, porque não tão logo foram convocados pelo pai de família, apresentaram-se ao trabalho. Esses que estavam ociosos, eles conheciam, mas não tinha chegado ainda a oportunidade para ele. O segundo poderia representar comodismo, desqualificação e desinteresse. E aqui, alguns já chamam até de preguiça, né? Desídia, nome bonito, desídia, né? Infelizmente, a tecnologia tem tomado o lugar das pessoas, até mesmo no seio da igreja, destruindo a alegria de se fazer a obra de Deus. E aqui nós precisamos ter o cuidado que tudo é o tempo de Deus, mas também precisamos estarmos não despercebidos, estar apercebidos. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar para o trabalho, para a obra. Eu estou aqui, amanhã depois posso precisar de mim em outro lugar. E assim, a obra do Senhor, o que nós precisamos é não deixarmos ser levado pelo comodismo. O comodismo, ele é terrível. E aqui, nessa parábola, nós vimos que tem dois lados. Uns estavam ansiosos porque não tinham sido chamados, conheciam, mas não tinham chegado o tempo. E outros porque estavam acomodados. E nós precisamos ter o cuidado. Durante todo o dia, o pai de família buscou obreiros para cuidar da sua vinha. Na primeira, na terceira, na sexta, na nona. Ora, o vinhateiro encontrou obreiros que iam, apesar do mau mastro do dia, cumprindo suas obrigações de acordo com o combinado. Entretanto, foi somente no crepúsculo do dia, antes que o sol se pusesse no horizonte, que o dono da vinha pôde completar o quê? O número de trabalhadores de que precisava. E aqui, na história da igreja cristã, nós entramos na 11ª hora. Nós estamos na 11ª hora. É o crepúsculo do último trabalho da igreja na terra. Quando se fará a grande colheita do reino de Deus. Todos que trabalharam na vinha do Senhor, da primeira à 9ª hora, tornaram possível este momento. Não podemos, portanto,
correr o risco de lamentar o tempo perdido e confessar como Israel: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. É o que está lá em Jeremias, capítulo 8, versículo 21. O apóstolo João, ele previa esse tempo, quando ele nos exortou: filhinho, já é a última hora. O que ele está trazendo para nós, amados, é que nós precisamos ter o cuidado de estarmos atentos, não lamentar que passou a cega, findou o verão e não aconteceu nada, não fizemos nada para o Senhor nosso Deus. Nós estamos findando mais um ano, estamos no último mês, resta poucos dias, e é tempo de nós refletirmos como é que nós estamos, o que nós fizemos no decorrer de 2025. A 10ª hora, a justiça divina não é baseada em critérios humanos. Os que trabalharam na 10ª hora são tratados com igualdade em relação aos que começaram nas primeiras horas do dia. O tempo de trabalho não é relevante no reino de Deus. Incrível isso, amados. Há uma verdade imprescindível aqui nesta parábola. Cada trabalhador receberá aquilo a que fizer jus. A obra feita não é medida pelo tempo. Quer tenhamos trabalhado no primeiro turno, quer não 10º, teremos o mesmo salário, pois este não tem como critério a quantidade, mas a qualidade. A qualidade: pastor, eu fiz tão pouco para o Senhor. Mas se você fez com qualidade, Deus se agradou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantas madrugadas você vê orando, ninguém está ali vendo. Você está intercedendo pela obra. Alguém me disse: pastor, eu entrego tão pouco, mas é com qualidade. Deus abençoa, Deus multiplica. É a qualidade daquilo que nós fazemos para o Senhor. Que às vezes podemos trabalhar muito, mas às vezes não temos a qualidade devida. Trabalhamos às vezes reclamando, murmurando, que às vezes estamos sozinhos. Eu estou sozinho. Não, você não está sozinho, não. Você está acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. A Trindade está presente na sua vida. Aleluia. E o próprio Senhor quem diz, não é outro, não é o Senhor: os derradeiros serão primeiros e os primeiros serão derradeiros. A ideia básica aqui do ensino de Cristo no reino de Deus: não há discriminação e nem favoritismo. Os trabalhadores da 10ª hora são tão importantes quanto os da primeira. Acho lindo esse aqui, amado. Pois o mérito do serviço aos olhos de Deus não depende da quantidade, depende do espírito com que é feito o trabalho. Aleluia. É o trabalho que é feito com entrega, que é o trabalho que é feito com dedicação. Não importa que alguém vai falar, mas ele é dedicado naquilo que ele faz. Aleluia. E ele faz para a glória do nome do Senhor Jesus. E a parábola, ela conclui esta frase: assim, o último será o primeiro e o primeiro será o último. Isso significa
que a recompensa de Deus. E qual que é a recompensa de Deus, amado? A vida eterna. Agora sim, agora você entendeu o porquê que Deus não faz acepção de quem começou mais cedo ou de quem começou mais tarde, porque a promessa, a recompensa de cada um é a vida eterna. Bendito seja Deus. É um dom para todos quanto aceita o convite, independentemente de quando começou a seguir. Se eu for perguntar nesta noite, tem alguém aqui que tem mais de 50 anos de crente, tem mais de 50 anos que serve o Senhor, mas pode ter aqui nesta noite alguém que tem uma semana que serve ao Senhor, que aceitou a Jesus como Salvador, ou que alguém poderia ter aceitado Jesus no começo do culto nesta noite, mas se Jesus voltar agora, ele tem o direito da vida eterna. Bendito seja Deus. A mensagem é sobre a bondade e a generosidade de Deus, o quanto Ele é bom e como Ele chama as pessoas de maneiras diferentes. A palavra também é um alerta contra a inveja e a mentalidade de meritocracia no mundo. É diferente, convidando a alegria quando outros também aceitam o convite divino. Ou não tem mais alegria quando alguém aceita Jesus como Salvador. Eu acredito que nós temos ainda essa alegria quando alguém é resgatado lá do mundo e trazido para a sua maravilhosa luz. Então, essa parábola nos dá de mostra, tendo cuidado de nós estarmos trabalhando, independente, sem inveja, sem preocupação de quem está mais tempo, não. O importante é que a recompensa, ela vem para todos da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações.